Gente querida, tô aqui nesse começo de projeto para tentar pensar a partir de uma antroposofia da imanência o advento e essa época das festas. Então, eu queria dividir essa minha fala hoje em três partes. Na primeira delas, eu queria falar do projeto geral. Dessa época que se inicia hoje, tradicionalmente chamada de Dia de Ação de Graças. Depois que começa, a partir do domingo, a época do Advento, na tradição cristã, E queria falar depois de um recorte que eu fiz para trazer essa discussão a partir digamos assim, da alegoria antroposófica, mas com base no conhecimento antroposófico da quadrimembração. E, por fim, falar da primeira semana do Advento. Vocês estão vendo ali atrás a escada, umas caixas. Hoje, aqui em casa, tradicionalmente, é o dia que se começa a enfeitar a casa para o Natal, Então, queria falar desse projeto geral. A ideia é fazermos o caminho do Advento, Claro, o Advento vem de uma tradição cristã. E aí, eu queria problematizar um pouco isso, Haja visto que essa palavra, tradição cristã, ela foi completamente foi apoderada ainda mais por um fundamentalismo, por um movimento conservador, que quer apequenar a vida. Por quê? Porque ele quer fazer disso um instrumento de poder, de subjugar a crença do outro, de hegemonia da crença, Enfim. E esse projeto eu queria tentar descolar a partir de um incômodo meu, Isso que tem que ficar claro. Não estou falando em nome de ninguém, estou falando apenas em meu próprio nome, do meu próprio incômodo. Esse meu incômodo, ele tem a ver com um certo luto. Eu tenho um luto, Que é uma queda do paraíso, digamos assim, Por quê? Porque eu adoro essa época do ano, Eu adoro esses rituais, essa repetição dos rituais, Quando chega e começa já a colocar as luzes, que nem eu vou colocar ali subindo na escada, começa a acontecer isso, alguma coisa no ser da casa, que é onde eu habito, se modifica. E ele se modifica no sentido de uma renovação. Ele traz um espírito de renovação. E esse espírito de renovação, ele se instala na casa. E o meu luto vem justamente do fato de que eu não consigo sentir esse futuro, isso que há de vir. Esse advento é como se tivesse, pela situação mundial, especialmente pela situação do Brasil, como se tivesse me tirado o futuro. Então, o ano passado já foi muito difícil para mim vivenciar essa época. E estar aqui com vocês me ajudou muito. E assim, durante todo esse ano, eu vim conversando com as pessoas que estiveram comigo nessa época. E a gente se apoiou,
né? De um certo modo. Eu aqui preparando, mexendo nas coisas, pensando sobre isso, pensando um modo de viver isso, sem alimentar ainda mais a máquina hegemônica e opressora, né? Que vem em nome dessa cristandade jesuística, né? Enfim. Então, eu vou tentar. Eu ia começar só a partir do dia 18 de dezembro a falar sobre o advento, mas eu fiquei pensando, mas quem não conhece os ritmos do advento, né? Quem só conhece aquele ritmo do advento que está submetido a uma igreja, né? Seja ela qual for, a uma igreja, a uma religião, não vai acompanhar o debate, porque eu queria, a partir do dia 18, debater mesmo as questões, sabe? Então, eu resolvi fazer estes 3 encontros. Então, os encontros que vão vir antes, né? Eles vão trazer os ritmos para a construção desse lugar, né? Em nós, simbolizado por esses ritmos externos, que ajuda também para quem tem criança pequena, né? Para quem tem criança, isso produz uma memória, né? Produz um sentimento. Então, claro, eu tenho os meus incômodos, eu tenho minhas teorias e minhas utopias, né? Mas eu vou colocando elas aqui. Hoje eu queria trazer, então, a noção de quadrimembração. E essa noção de quadrimembração, ela também é um modo como eu me aproprio desse conhecimento antroposófico a partir daquilo que eu chamo de antroposofia da imanência. Ou seja, é uma apropriação de um conhecimento que se quer, em muitos níveis, esotérico, mas na imanência, ou seja, eu tento trazer esse conhecimento para aquilo que a gente vive no dia a dia, sem pensar muito nesse aspecto religioso, nesse aspecto esotérico. Eu tento me descolar um pouco disso, porque é o meu modo de ser, né? Então, claro, isso que é da ordem da crença, da religião, está preservado. Mas há uma maneira de nós pensarmos nisso também para o fortalecimento, para o cuidado de si, né? E é nesse sentido do cuidado de si que a dimensão espiritual do cuidado de si se apresenta. Então, é uma dimensão espiritual que procura, na cultura popular, que procura, naquilo que é de senso comum, encontrar as potências, né? Então, é um pouco assim que eu lido com essas noções que podem também ser apropriadas de outra maneira, mas estou falando da maneira como eu, né, costumo me apropriar. Então, a quadrimembração, do ponto de vista da antroposofia, não é dela, mas é um modo como conhecimento, né, antroposófico se estabelece, pensa o ser humano como mineral, vegetal, animal e hominal. E espiritual. Essa é o modo como se pensa o humano nessa concepção, né? Uma das maneiras de falar sobre isso. E aí, o que que tem? Eu fico pensando assim, então, como que a gente poderia pensar nisso hoje, né? Se, como ser humana, eu sou todos esses reinos, os 4 reinos, né? E mais uma centelha, digamos assim, imaterial, espiritual, não é? Se eu sou tudo isso, é porque tudo isso importa, né? Então, assim, numa dimensão do humano, o humano não é nada sem a dimensão mineral da sua existência. Então, tudo que é minério,
né? Toda a parte mineral, todas as pedras. O ser humano não é nada sem o vegetal, sem a vegetação. O ser humano não é nada sem os animais, né? E o ser humano não é nada sem os outros seres humanos. Então, é nessa perspectiva que eu penso a quadrimembração, né? Não que essas coisas não só estão me constituindo, mas como eu necessito de todas essas instâncias para me constituir como gente, como aquilo que a gente, ao invés de chamar de espírito, pode chamar de gente. Ser gente, né? Ser gente é isso. Se constitui ser gente em relação a tudo que existe, né? Então, a constituição do presépio, né? Que é assim, como que alguém se constitui gente, pode ser pensado por aí, né? Então, nessa quadrimembração, né? A gente pode pensar em relação ao planeta, em relação à nossa constituição junto às pedras, às plantas, aos bichos, às outras pessoas, e a nossa potência, digamos assim, de ser gente, aquilo que nos faz gente, né? Então, um pouco por aí que eu imagino que é a constituição desse caminho do advento, que é um caminho quadrimembrado, né? Quando a gente pensa ele na imanência, né? Descolada de uma figura mais religiosa, no sentido estricto, mais religioso no sentido lato, ou seja, da nossa própria relação com conosco mesmo e com o mundo. Então, antes de começar a falar da pedra, que hoje é o dia da pedra, então assim, eu trouxe umas pedras e vou dizer como é que a gente constrói o presépio aqui em casa. E aí tem muita coisa nisso, né, gente? Hoje eu não vou entrar muito nas questões da problematização, tá? Então, nessas 3 primeiras semanas, como ainda está tendo o ativismo delicado, e a gente ainda está tratando desses assuntos, né, lá no ativismo delicado, aqui, nessas 3 encontros, nessas 3 quintas-feiras, eu vou falar mais dos ritos e do incômodo em geral. E a partir do dia 18, de 18 a 25, todos os dias, eu vou vir aqui para problematizar essas questões, trazendo autores, trazendo depoimentos, né? E a nossa ideia é, como no ano passado, formar um grupo de estudos, né? Formar um grupo de estudos para o que a gente está chamando esse ano de as 13 noites sagradas, que vai ter uma ênfase na natureza e no feminino. Então, o nosso grupo de estudos, eu ainda vou abrir inscrições, essas coisas todas, tá bem? Então, olha só. Tem um autor que é nosso querido de referência, eu trouxe só ele hoje, que é o Ingold, né? Esse autor, ele é genial, então eu aconselho, principalmente para quem está querendo se aproximar da cultura material, porque não se enganem, construir o presépio é cultura material, né? É trabalhar com a matéria, e hoje a gente ainda mais vai trabalhar com a matéria estruturante, mineral. Ele no capítulo 2, que ele chama Material contra Materialidade, ele faz uma proposta para o leitor parar tudo que estiver fazendo, né? E buscar uma pedra, molhar a pedra, né? Essa aqui minha tá molhada, e colocar a pedra em cima da mesa ou perto da onde ele estiver lendo, enquanto estiver lendo o capítulo. Ele pede para fazer isso e não fala nada. Entra no capítulo. Aí lá no final do capítulo, eu marquei aqui, ó, lá no final, então aqui, ó, ele põe aqui a proposta, né? No final do capítulo ele volta à pedra. E a primeira foto que ele coloca é a pedra, não sei se dá para ver aí, ó, é a pedra molhada, ó, que nem a minha, molhada, tá vendo?
E a segunda foto que ele coloca é, depois que você leu o capítulo, a pedra seca, tá vendo? A pedra sequinha. E aí, olha que lindo, eu queria trazer isso pra gente, o nosso pensamento intelectual, não se apropriar disso que a gente está falando, para dizer assim, então é tudo separado, mineral para um lado, vegetal para o outro, animal para outro, hominal para outro. Não, é tudo junto, é tudo junto. E ele traz isso nesse exercício da pedra, porque ele fala assim, ele diz, não parece que a pedra molhada é mais pedra do que a pedra seca? Né? Claro, você aparece, ela fica mais, como é que ele usa o termo? Ele usa pedregosa. Parece que ela é mais pedregosa quando tá molhada do que quando tá seca, né? Ó, a pedra seca. Então, ele diz assim, lá no final, a pedregosidade, então, não está na natureza da pedra, na sua materialidade. Tampouco está na mente do observador ou do profissional. Ao contrário, ela emerge através do envolvimento da pedra com todo o seu ambiente, incluindo você, observador, fala o Ingold, e da multiplicidade de maneiras pelas quais está envolvida nas correntes do mundo da vida. As propriedades dos materiais, em suma, fala o Tim Ingold, não são atributos, mas histórias. E eu acho que é um pouco isso que eu queria trazer hoje. Quando a gente começa a construir o presépio, né? Eu faço isso há muitos anos, desde antes do Uri nascer, né? Há muitos anos. Então, quando você começa a construir esse ambiente, esse microambiente, né? Dentro da sua casa, nessa mesa de época, que é que algumas culturas chamam de presépio. Quando você começa a fazer isso, você começa a entrar em relação com tudo que há no mundo da vida. E são histórias que você conta. Aqui em casa, a gente tem certa adoração por pedras, né? Então, tem pedra por todo lado, né? E não só pedras preciosas, mas a gente tem olha outra aqui, ó, não foi eu que coloquei não, elas moram meio por aqui mesmo. Então, eu tenho um exercício que eu faço com as minhas alunas na pós-graduação, que elas precisam trazer uma pedra para o curso. E é incrível as narrativas de pessoas que não conseguem achar pedra no seu cotidiano, né? E isso sempre me coloca a pensar, como assim? Como assim não tem pedra perto de você? Né? Então, para ver como a gente está distanciado dessas potências, desses elementos, dessa cultura material. Então, quando a gente vai fazer o presépio com as crianças, né? Mesmo quem não tem criança, que se quiser se colocar a refletir sobre essas questões, quando a gente começa a pensar sobre as pedras, a gente sai em busca delas. Isso pode levar a muita reflexão. Primeiro, como que está a minha vida cotidiana que eu não tenho pedras por perto? Isso é uma questão, né? Se eu não tenho pedras por perto, o que isso diz da minha vida? Se para mim é difícil encontrar pedras, será que eu só encontro pedras se eu comprar pedras? Já é uma outra questão. Então, tudo isso coloca a casa em movimento. Né? Questionar, será que pedra é sujeira? Criança adora. E aí quando a gente sai, né? Vamos supor que você tenha crianças e resolva sair em busca das pedras. Quando você sai pelo campo e pega pedras, as crianças vêm com aquilo assim, numa potência, né? Guarda as pedrinhas. Aqui em casa até aniversário já teve um que o presente era pedra.
essa semana, no dia da faxina, eu peguei todas as nossas pedras e elas estão todas pelo sol aí. Tinha uma bandeja de pedra sabão cheia de pedras dentro. Estavam imundas, gente, com terra, com poeira, com tudo ali. Aí estão todas lá no tanque de molho, e aí vou trazendo essa semana para as pedras. As pedras que moram, eu tenho no banheiro, meu banheiro é cheio de pedras dentro, e as pedras que moram ali no banheiro estão todas lá, são cristais, estão todas lá no sol, tomando um sol, também já tomaram. Então, assim, esse mundo, né, do signo pedra, o que diz, né, esse signo pedra? Então, quando a gente vai montar o presépio, a primeira coisa que chega é essas pedras. Então, eu agora nessas caixas aí tenho os elementos do presépio também. Ainda não abri, vou começar no domingo que eu vou colocar as primeiras pedras ali. Mas todo movimento anterior já começa a pensar em pedras, né? E aí, quando você coloca, você está pensando sobre a questão estrutural. Olha a escada lá. A escada também aponta para a questão da estrutura, né? Para a questão de que estruturas são essas, né? De que maneira? Será que essas estruturas que a gente tá se baseando, será que essas estruturas, né? E aí pensando sobre as estruturas da nossa formação social, será que o que nos estrutura nos beneficia enquanto ser gente? Será que a gente não tem que mexer também nessas estruturas mais profundas? Será que a gente não tem que mexer no nosso machismo estrutural, no nosso racismo estrutural, né? Nosso consumismo estrutural, né? Como que essa prática singela, feita em casa, de lidar com as pedras, nos coloca também a pensar sobre essas estruturas mais profundas que nos incapacitam a ser gente. Né? Ser gente, digamos assim, o grande mistério do advento, né? De criar a possibilidade daquela pessoa se transformar em gente. Né? Pensando nessa alegoria não religiosa, o que chega no final do advento é gente, né? É a potência de ser gente, né? Enfim, então assim, nessa estrutura, muita coisa a gente pode pensar. Então, enquanto a gente dedica um tempo para pensar nas pedras, enquanto a gente dedica um tempo para limpar as pedras da própria casa, enquanto a gente vai nos autores pensando o que é essa pedra, a gente também se exercita pensando nas próprias estruturas, né? Nas próprias estruturas. Esse movimento, ele nos organiza, e a gente pode pensar até mesmo no corpo físico, né? Como que estão meus dentes, como que estão meus ossos, né? Como é que tá a minha própria estrutura física, né? E aí a gente pode usar isso como um motivo de uma revisão geral, né? Na estrutura da casa, na estrutura de cada um, na estrutura das relações, né? Na estrutura social. Então, assim, a gente pode usar esses signos da cultura que vêm, às vezes, apenas para nos submeter a uma religião hegemônica, a uma chatice dessas, né? A uma força que é capaz de destituir um governo, invadir o governo com aquele livro sagrado, entre aspas, na mão, né? A isso tudo que a gente está vendo, como é que a gente pega isso e faz disso uma coisa que nos potencialize? Eu fico pensando muito nisso, sabe? Porque hoje é dia de ação de graças. E desde ontem eu fiz uma aulinha de yoga. Yoga para mulheres na menopausa e pós-menopausa, o que é meu caso. Então, veio uma moça aí aqui na nossa comunidade rural, digamos assim, nos ensinar a fazer umas dinâmicas para ativar a tireoide, os ovários, os hormônios, aquelas coisas de yoga. E no final, claro, na crença
que ela tá, né, dessa coisa yogi, não sei bem essas linhas, vocês sabem. Mas aí, no final, ela diz, a gente tem que agradecer, agradecer, agradecer. E eu fiquei pensando, gente, eu tô num ranço tão grande, que quando uma pessoa fala para mim, ai, você tem que agradecer, eu penso assim, mas será que o que eu tô agradecendo não é a minha posição de privilegiada? Ai, sabe, eu tô desse jeito, atiçada, agora mesmo, sabe? Pensar nisso, o que a gente tem realmente para agradecer, né? Então, é até assim, é um horror pensar, ai, nossa, a Nina não tá querendo agradecer nada. Eu, no meu espírito, hoje, eu tô mais para reclamar do que para agradecer, mas eu não quero perder a potência, mas eu quero agradecer aquilo que realmente é para agradecer, né? E eu acho que o que é para agradecer é a vida, né? E a possibilidade que a gente tem de resistir àquilo que quer nos aniquilar a vida de qualquer um, né? Aniquilar desde os ativistas da ONG lá no Pará até aos jovens cegos do Chile. Agradecer a nossa capacidade de se indignar. E não de se agradecer, dizer, ah, eu estou agradecendo meu privilégio de ser uma branca de classe média que tem casa. Eu não quero agradecer isso. Eu não quero agradecer isso. Eu quero agradecer a minha capacidade ainda de me indignar com essas... Bem, desculpa, gente. Então, assim, eu quero agradecer a potência de poder ainda falar, porque querem também nos calar. E já estão calando, porque estão organizando toda uma estrutura para nos silenciar. Então, eu agradeço ainda a potência de poder falar, a capacidade de me indignar, a minha vergonha de agradecer por alguma coisa que é privilégio. Eu quero agradecer a minha vergonha. Enfim, não adianta, eu não escapei, né? Voltemos às pedras e tenhamos coragem de mexer nas estruturas. Tenhamos coragem de mexer nas estruturas. Não tenhamos vergonha, né, de não ter o que agradecer. Pelo contrário, sabe? Agradeçamos a isso, de ter vergonha de agradecer a frivolidade, sabe? Eu tenho vergonha. Ultimamente estou tendo vergonha até mesmo da minha cor. Enfim. Então, só um chazinho para acalmar. Então, olha só, pensem. Vamos fazer um presépio juntos. Um presépio descolado, para quem quiser, das questões de uma cultura hegemônica. Vamos aproveitar essas imagens que estão no ar, que nos permeiam, para fazer disso uma potência de vida. Então, vamos achar um lugarzinho em casa e colocar as pedras lá. Dá valor, eu lembro de uma cena, sempre conto ela. Uma cena, quase 30 anos, os protagonistas dessa cena já são homens feitos, mulheres lindas. E eu tava andando com eles lá no bairro Demétrio, em Botucatu, e uma das crianças deu um grito, eu logo imaginei, sempre conto essa história, né? Que era uma aranha, um sapo, uma cobra, sei lá. Mas ele pegou uma pedra, olhou para ela e falou assim... Que forma! É isso. Vamos aproveitar para honrar essa matéria que constitui o nosso planeta, para colocar essa matéria em questão, a nossa relação com essa matéria e apreciar essa beleza dos elementos, né? Na relação com tudo que existe. Acho que é isso que a gente tem que fazer nesse advento. Então, eu peço desculpas, pulei aqui um monte de coisa que... Bem, é isso. Falei da estrutura, falei da terra, falei da cultura material e falei da natureza.
Então é isso, que esse advento nos coloque cada vez mais próximos da natureza. Porque se tem alguma coisa que a gente tem que lutar para ficar cada vez mais perto, é da natureza. Cada vez mais perto, e quando eu digo da natureza, inclui gente também, para que a gente possa ser gente, né? Para que o que venha nesse advir seja a nossa potência de ser gente. Então é isso, falei a minha meia hora, agradeço quem esteve por aqui, agradeço quem vai assistir depois também, e aí eu volto terça-feira para trazer o resumo do 6º encontro do ativismo delicado, volto na próxima quinta-feira com o reino vegetal e dou uma dica, quem quiser colocar algumas sementinhas de alfafa, alpiste, painço, as sementes, como o mais mineralizado do vegetal, quem quiser também colocar isso, pode colocar galho seco, tudo que é mineralizado. E passar aquele aspersorzinho de água no presépio, começa a brotar durante a semana. Quando chegar no outro domingo, sem ser esse, o outro, o vegetal já está vivinho ali no presépio. Também dá para fazer isso, tá bem? Então é isso aí. Eu volto agora na próxima terça. Um abraço, gente. Hoje eu tô aqui no celular, fica melhor a imagem, né? Beijo.